Vem da Argentina a informação de que Mauro Icardi interessa ao São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais atualizações sobre o tema. Para te atualizar também sobre uma reviravolta envolvendo Everton Cebolinha. Dorival Júnior faz trabalho pífio no São Paulo. Com uma observação importante, ele ganha o dobro do salário de Hernan Crespo. E o São Paulo tomou uma decisão sobre a possível demissão de Dorival Júnior, sem falar em América, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E essa história de que Mauro Icardi, centroavante argentino dos bons, interessa ao São Paulo. Publicação feita pela TIC Sports, veículo de comunicação da Argentina, coloca o São Paulo como um dos interessados no jogador que está livre no mercado depois de deixar o Galatasaray. O problema é que o Icardi hoje é considerado extremamente caro, especialmente para um São Paulo que deve até 3 meses de direitos de imagem para alguns atletas. Essa revelação foi feita por torcedores organizados que estiveram com o elenco nessa segunda-feira. Eles foram até o CT para cobrar melhor desempenho do time e ouviram uma série de reclamações dos jogadores em relação a pendências do tricolor. Segundo os atletas, desde abril São Paulo tem atrasado com enorme frequência todos os pagamentos e em alguns casos existem até 90 dias de atraso no pagamento dos direitos de imagem. A pergunta que eu deixo para você, como é que o São Paulo, em meio a essa enorme crise financeira, pode cogitar contratar o Icardi, que ganhava nos tempos de Turquia 3,5 milhões de reais mensais? Vale a lembrança de que o Icardi já recusou recentemente uma oferta da Lazio e hoje conversa com Fiorentina, Olympiacos, Besiktas e Como. Cheguei a contar para vocês nessa segunda-feira que o Rafinha, executivo de futebol do São Paulo, está em busca de um nome grande para o São Paulo, na tentativa de abafar a crise e passar confiança a torcedores. Mas ao julgar por toda a dificuldade financeira pela qual passa o São Paulo, hoje imaginar Mauro Icardi sendo contratado parece uma grande loucura. Tricolor que não teve grana para fechar com Jamie Vardy e Bakambu, jogadores bem menores do que Icardi, e que também não conseguiu avançar nas tratativas com Gustavo Scarpa depois de oferecer ao meio atacante do Galo 800 mil reais por mês de salário. Ele ganha 1.200.000 no Clube Atlético Mineiro. Só para completar, registrar que esse papo entre torcedores e jogadores resultou numa promessa de apoio incondicional dos torcedores em relação aos jogadores até o fim da temporada, tudo para tentar salvar o time do rebaixamento. Mas os torcedores organizados prometeram cobranças em relação ao presidente Arry Macés e também a diretores por conta de uma série de situações, entre elas os atrasos no pagamento e também a escolha da Ticketmaster, que vai ser a nova responsável pelos ingressos para shows e jogos e também do programa de sócios torcedores. As organizadas querem entender por que da preferência pela Ticketmaster, que vai bancar cerca de 250 milhões de reais em 5 anos, se havia uma oferta de uma concorrente disposta a colocar 500 milhões de reais. Cheguei a contar para vocês que a Nilce, que ofereceu esses 500 milhões de reais, queria como garantia o estádio do Morumbi, algo que o São Paulo não pode oferecer. Enfim, um verdadeiro caos no tricolor e ainda estão especulando o Mauro Icardi. O que você pensa sobre tudo isso? Já uso o espaço para comentário e opine sobre o tema. Em relação a Caleri, que saiu machucado na partida contra a Chapecoense, ainda não há divulgação da situação do tornozelo dele. As primeiras impressões davam conta de uma lesão não tão grave, que poderia permitir a ele jogar os confrontos contra o Boca Juniors nas quartas de final da Sul-Americana. Tô curioso para saber a sua opinião, já uso o espaço para comentário e registre, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Agora sim, bora falar sobre Dorival Júnior, que tem resultados pífios e ganha o dobro em relação a Hernan Crespo. Por que eu tô citando Crespo? Porque o treinador argentino é demitido no São Paulo depois de o tricolor assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Bora aos números de Crespo, Roger Machado e Dorival Júnior, os técnicos do São Paulo nesse campeonato nacional. Vou falar sobre a pontuação, sobre o aproveitamento de pontos e sobre o salário para você tirar suas próprias conclusões. Para mim está muito claro que o Dorival Júnior tem de longe o pior custo-benefício, muito inferior até ao de Roger Machado. Pois bem, o Crespo ficou só 4 jogos do São Paulo nesse campeonato brasileiro. Ele ganhou 3 jogos e empatou 1, ou seja, fez 10 de 12 pontos possíveis, 83% de aproveitamento. O Crespo e sua comissão técnica ganhavam 1 milhão de reais por mês no São Paulo. O Crespo deu lugar a Roger Machado, que somou 14 pontos em 33 possíveis,
42% de aproveitamento dos pontos. O Roger e sua comissão técnica saíam por R$800 mil mensais. Veio o Dorival Júnior, cheio de pompa e elegância. Técnico pedido pelo torcedor, R$2 milhões por mês. O salário do Dorival e de seus auxiliares. Pois bem, o Dorival tem só 3 pontos conquistados em 21 possíveis. São 3 empates e 4 derrotas em 7 jogos, 14% de aproveitamento. E se quiser mandar embora, São Paulo ainda vai ser obrigado a pagar ao Dorival Júnior cerca de R$10 milhões, é quanto ele e toda a sua comissão técnica custariam até dezembro. Esse é o valor estipulado na multa rescisória. Antes de mudar de assunto, só lembrar que líderes de organizadas do São Paulo foram até o CT nesta segunda-feira para uma reunião a portas fechadas com elenco, diretoria e comissão técnica. O clima é o pior possível. Reviravolta na saída de Everton Cebolinha do Flamengo. Fui o primeiro a contar na semana passada que as tratativas entre Cebolinha e Krasnodar estavam avançadas. O time russo queria muito a contratação do atacante. Dá para dizer, inclusive, que Cebolinha e Krasnodar tinham tudo acertado. Até José Boto, executivo de futebol do Flamengo, já sabia sobre o avanço nas negociações. Mas tudo que foi combinado entre Cebolinha e diretor do Krasnodar acabou caindo, porque o presidente do clube russo desistiu do acordo na última hora. Ele entendeu que as cifras negociadas por seu diretor estavam acima daquilo que o Krasnodar quer pagar. Por que o Cebolinha havia escolhido o Krasnodar? Contrato de 3 anos, bancando absolutamente a cifra pedida pelo atacante, que ganha R$1,5 milhão por mês no Flamengo e teria direito a R$2,5 milhões mensais em sua passagem pelo futebol russo. Diante da desistência, Cebolinha tem outras alternativas, mas a verdade é que nada muito firme ou próximo de um acordo. Ele vai precisar voltar a estaca zero para negociar seu futuro. Qual que é a estratégia do Cebolinha e de seus representantes que trabalham para o escritório de Juliano Bertolucci? A ideia é que o Cebolinha se acerte com um clube do Brasil ou do exterior e tente, a partir desse acerto, a liberação de forma imediata do Flamengo, ainda que com uma pequena compensação financeira. São Paulo tomou uma decisão sobre Dorival Júnior. Ele corre o risco de ser demitido? Antes de trazer a resposta, só contextualizar. São Paulo conseguiu a proeza de perder para a Chapecoense na noite desse domingo por 1-0 em Chapecó. A Chapecoense, lanterna absoluta do Campeonato Nacional e que havia vencido apenas na primeira rodada, eram 21 jogos no torneio nacional sem vitória, até que apareceu o São Paulo e perdeu para a Chapecoense na noite desse domingo por 1-0. Dentro e fora do Morumbi, a pressão pela demissão do Dorival é gigante, mas como eu já havia contado para vocês na semana passada, a dispensa do técnico custaria ao São Paulo R$10 milhões. Esse é o valor dos salários a que tem direito o Dorival Júnior e sua comissão até dezembro, e se optar por demitir o Dorival, o São Paulo será obrigado a arcar com todos os salários. A posição e a decisão do presidente Jair Massis é de não demitir o Dorival Júnior, pelo menos nesse momento. E sim buscar um fato novo. São Paulo vai buscar alguma contratação de atleta nesse início de semana para tentar abafar a crise que é técnica, financeira e política. São Paulo que passa por enorme problema financeiro e de falta de resultados. Hoje, Dorival Júnior tem campanha no São Paulo pior do que a da Chapecoense no Campeonato Brasileiro. Dorival tem 7 partidas no comando do tricolor, com 3 empates e 4 derrotas. Ele não venceu. Aproveitamento de só 14% dos pontos. Já Chapecoense, virtual rebaixada para a Série B, tem 20% dos pontos. Coisa fica ainda pior para o Dorival Júnior, se a gente lembrar que antes desses 7 jogos no São Paulo, ele havia disputado outros 7 jogos no Corinthians sem vitória. São 14 partidas seguidas do Dorival no Campeonato Brasileiro sem triunfo. Aproveitamento horroroso do treinador, que já foi técnico da seleção brasileira e que não cogita nesse momento pedir demissão. O sonho do São Paulo seria que Dorival se demitisse. Aí o São Paulo não precisaria arcar com o pagamento dessa multa. Mas, diante dessa realidade da permanência do técnico, o tricolor deve engolir a permanência do treinador por mais algum tempo. Só para completar em relação a reforços, São Paulo, para tentar abafar essa crise, vai tentar a contratação de algum jogador. Quais nomes poderiam ser especulados? Os que têm sido ventilados: Gustavo Scarpa, Bakambu, Jamie Vardy, até Arthur foi falado nos últimos dias no São Paulo. Lima, volante que pertence ao Fluminense, foi sugerido pelo Juliano Bertolucci. Vamos ver o que o São Paulo apronta nesse início de semana. Tricolor que
muito perto da zona do rebaixamento. Pode também não ter Caleri para a próxima partida. O centroavante argentino sofreu um entorse no tornozelo e deixou o jogo na metade. E você demitiria Dorival Júnior? E a multa rescisória, o que você faria? E que técnico você buscaria para o lugar dele? Já usa o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. E o empresário Juliano Bertolucci ofereceu Lima ao São Paulo. Juliano Bertolucci e São Paulo têm se aproximado nos últimos meses, depois que o tricolor pagou várias das parcelas que devia ao gigante empresário. A dívida chegou a ser de 76 milhões de reais. A última das parcelas é de 16 milhões de reais, todo o restante já foi quitado. E é nesse contexto de aproximação que o Bertolucci sugeriu a contratação do volante Lima, que em janeiro esteve nos planos do São Paulo. Na oportunidade, o Lima acabou sendo emprestado pelo Fluminense ao América do México. O Lima não conseguiu ir muito bem na primeira parte da temporada. Com a saída do André Jardine do América do México, o América decidiu devolver o Lima ao Flu. E ele está meio deslocado, não vai ser utilizado pelo Fluminense e está em busca de clube. O Santos é outro interessado no jogador. O São Paulo ainda não tem uma posição definitiva a respeito do Lima. A ideia do Rafinha, o executivo de futebol do São Paulo, era trazer alguém de mais nome. Por isso que outras possibilidades como Jimmy Vardy, Bakambu e até Gustavo Scarpa foram especulados nos últimos dias. Já contei para vocês que o Scarpa não vai se acertar com o São Paulo se o tricolor não aceitar bancar seus salários de forma integral. O Scarpa ganha 1.200.000 reais por mês no Atlético e o São Paulo gostaria de pagar 800 mil até dezembro. Se o tricolor igualar essa pedida de 1.200.000, o acordo ainda pode acontecer. Já Bakambu está descartado, apesar do custo relativamente mais baixo. O jogador da República Democrática do Congo pede 600 mil reais mensais. Até Arthur foi especulado nos últimos dias. O volante que está livre no mercado seria uma das alternativas do executivo de futebol Rafinha. O grande problema é financeiro. E uma prova disso foi dada na entrevista de Outen Aires, presidente do conselho, à CNN. Ele admite que o São Paulo já ultrapassou 1 bilhão de reais de dívida. E o ex-volante da seleção brasileira Fabinho, que foi pretendido por vários clubes brasileiros, não está mais desempregado. Ele assinou nesse sábado um contrato com o Trabzonspor da Turquia. O volante de 32 anos de idade consegue realizar aquele seu desejo de voltar para o futebol europeu. É óbvio que o Fabinho imaginava se jogando num time maior. Ele chegou a cogitar, sonhar em voltar ao Real Madrid. Mas no Trabzonspor ele vai ter vencimentos parecidos aos que tinha no Al Ittihad, onde ganhava 11 milhões de reais por mês. Cheguei a contar para vocês que o Fabinho tinha no Al Ittihad o maior salário entre atletas convocados para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Trabzonspor, que recentemente fechou com Mohamed Salah, e ainda pensa na contratação de um grande centroavante. Uma das possibilidades é Pedro, informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. O Fabinho, antes de fechar com o Trabzonspor, foi sondado pelo Cruzeiro. Em janeiro havia sido procurado pelo Palmeiras. Mas o objetivo do Fabinho, que tem 32 anos de idade, é permanecer por mais 2 ou 3 temporadas no exterior, aí sim, para voltar para jogar em definitivo no futebol nacional. A pergunta que eu deixo para você: o Fabinho caberia no seu clube do coração? O que você pensa sobre o jogador que era reserva na seleção de Carlo Ancelotti? Rodrigo Henrique da Silva, boa noite, Nicola. Dorival cai quando? Ou vai querer esperar e rebaixar o São Paulo? Não aguento mais ver ele lá. Rodrigão, tem um grande problema, ou dois, né? O primeiro é financeiro. A demissão do Dorival Júnior custará ao São Paulo cerca de 10 milhões de reais. O tricolor vai ter de indenizar o Dorival e a comissão técnica com salários até dezembro. O melhor dos mundos seria que o Dorival entregasse o cargo ou aceitasse que o São Paulo chegasse a um acordo com ele. Mas se precisar demitir o Dorival, certamente essa compensação financeira de 10 milhões de reais é um problema. E por que eu citei duas situações? Porque a segunda diz respeito a buscar um substituto, né? Quem que você contrataria para o lugar do Dorival? Renato Gaúcho? Será que ele toparia? Não vejo tantas boas opções, mas, cara, perder para a Chapecoense. Vamos lembrar só para você que está chegando agora. A Chapecoense havia vencido a primeira rodada do campeonato. 21 jogos depois, a Chapecoense volta a vencer, batendo o São Paulo. Cara, esse tricolor de hoje não mete medo em ninguém.